fisioterapeuta pélvica. Há tempo já que a gente vem conversando e tentando marcar um encontro para a gente bater um papo a respeito desse assunto. Daiane Becker, seja muito bem-vinda aqui no programa Eu e Você. Gostaria que você explicasse para a gente o que é e o que faz uma fisioterapeuta pélvica. Então, uma fisioterapeuta pélvica vai tratar de uma musculatura, da musculatura do períneo do assoalho pélvico. Então, a gente pode tratar mulheres que perdem urina, que perdem fezes, que têm constipação, ou a gente tem uma linha também na questão da sexualidade. A gente pode melhorar o desempenho sexual, ou que a gente pode tratar alguma disfunção, de dor, de dificuldade de relação. Então, a fisiopélvica vai ter toda essa abordagem com essa musculatura. E qual é a maior queixa das mulheres quando te procuram no consultório? Sexo. Geralmente está muito relacionado com a questão sexual. Então, muitas reclamam da questão do libido, que não tem muito desejo, que não tem muita vontade, que sentem dor durante a relação, desconforto. Então, é essa área sexual que é a principal queixa lá no consultório e no dia a dia das mulheres também, né? Também. Assim, a gente divide casa, a gente divide filho, a gente divide o dinheiro e a gente divide o corpo também com o homem. Mas chega na hora da gente conversar sobre sexo, a gente meio que se retrai um pouco. Por quê? Porque esse tabu ainda quando se fala em sexo? Desde que a gente é pequena, na verdade, né? As mulheres já são reprimidas, não toca, fecha a perna ali, é feio, é pecado. Então a gente vai crescendo e tudo isso vai ficando com a gente. Então, primeiramente, é a questão nós e também a questão com o parceiro. Mas o primeiro é a gente. Então a gente recusa essa área do nosso corpo, né? A gente tem vergonha de falar, de se tocar. E aí depois cobra o marido, né? Ou cobra toda essa questão ali da vida do casal. Mas o primeiro grande ali potencial é a mulher. Daiane, é difícil chegar para o parceiro da gente e a gente expor para ele algo que a gente esteja sentindo. Algo que a gente não esteja satisfeita. Como abordar esse assunto? A gente tem que deixar bem claro na vida dois, de casal, as nossas preferências, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente tem que conversar com o parceiro. Eu vejo que muitas das dificuldades é porque o casal não conversa entre si. Então não sabe o que um outro gosta, o que o outro não gosta. Terminou a relação? Olha, fulano, eu gostei que você fez assim, não gostei que você fez assim, nunca mais faça isso de novo, com mais frequência. Então a gente tem que conversar. E não tem que ter vergonha, eu vou falar pra ele, nossa, que chato. Pelo contrário, a gente tem que deixar bem claro desde o começo o que a gente gosta, como a gente gosta e o que eles têm que fazer para também nos dar prazer. Então a mulher, de certo modo, ela tem uma certa parcela de culpa. Se ela não fala, ela tá insatisfeita e ela fingindo. Tá ótimo, maravilhoso. Tá tudo ok, tá maravilhoso, ótimo, vira pro lado, dorme, insatisfeita e infeliz. É isso mesmo? Então a mulher tem a maior parcela de culpa por não falar com o marido. Com certeza, nós somos as maiores culpadas nisso, né? Porque, que eu falei, desde pequenininha a gente já é privada. Então a gente cresce já com vergonha de olhar, de ver, de se tocar, né? Então daí quando vem o parceiro, a gente justamente tem uma culpa porque a gente nunca se tocou, nunca se olhou e não sabe como que a gente gosta. O parceiro vai saber menos ainda. Então se a gente não falar, não deixar bem claro, quem vai falar? Aí a gente começa uma relação, não é legal pra gente, a gente não fica excitado, a gente começa a não ter mais vontade de fazer, começa a evitar a relação, baixa a libido. Então é uma bola de neve, né, que vai se formando e a mulher cada vez vai evitando o sexo, o relacionamento com o seu parceiro, né, e a questão da sua própria sexualidade. E às vezes até acaba um relacionamento por falta de uma conversa, por uma coisa tão simples às vezes de ser resolvida. Isso. Porque o sexo é fundamental numa relação. Muito, muito fundamental. Para o casal, para a gente, para o nosso bem-estar, para o convívio com o parceiro. Então a sexualidade é muito importante. A gente tem que vivenciar ela, a gente tem que viver ela.
Porque senão uma mulher que ela é insatisfeita sexualmente, ela é braba, ela é irritada, ela não quer mais fazer sexo, ela acha um saco. Então a gente tem que justamente falar, tem que ver, tem que se tocar, sabe? Não tem problema nenhum. Até saiu uma entrevista no Hospital de Clínicas lá de São Paulo e o principal motivo, né, das brigas, disfunções, está muito a ver com a questão sexual. E o principal, o casal não conversa. Então, um não sabe o que o outro quer, né? O parceiro não sabe o que a mulher quer. Então, começa as brigas e começa os conflitos e essa falta de desejo, né, na questão do sexo. Cada vez mais cedo as meninas estão ficando, estão namorando e muitas delas sem orientação, né, Daiane? Em que momento da vida que seria o ideal a mãe bater um papo com essa filha e orientar sobre o sexo? Desde pequenininha, a mãe, a mulher já tem que conversar, sabe? Já tem que orientar. O que eu vejo muito, as mães privam. Vê as meninas lá com a mão na pepequinha, tira a mão dali, feio, sujo. É feio, sujo. Então, desde pequena, a mãe já vai lá e corta a filha, e corta a filha, e corta a filha. E isso já não deve acontecer. A mulher já tem que instruir a filha. Não ela ficar se tocando todo o tempo, não. É a gente saber orientar o momento, ela sozinha. Quando ela começa a adolescência, já orientar a questão do métodos contraceptivos, a questão da importância de ir no ginecologista, quando começa a namorar, ter um papo sobre sexo. Olha, filha, é assim, é assim, é assim. Já está orientando essa menina, né? Para que quando ela cresça, ela viva bem com a sua sexualidade, com o seu parceiro. Então é muito importante essa conversa da mãe com a filha e desde pequena não privar elas de se tocar, de se olhar, de se conhecer. Gente, esse assunto já tá me dando um calorão, porque aqui pelos bastidores está rolando um papo muito legal. De repente são coisas que a gente não pode estar conversando aí nesse horário aí para as câmeras. Mas uma coisa que eu gostaria de saber, e eu ouço muito falar, que mulheres dizem para mim assim, eu só faço sexo se tiver com a luz apagada, sabe? Eu tenho vergonha porque eu tô um pouquinho acima do peso, porque eu tô gordinha, porque eu tenho minha celulite. E como lidar com o sexo na cama? Como se sentir à vontade com o parceiro? Ele tá se importando com isso? Gente, o homem não liga nada para isso. Nada, nada, nada. O que a gente se incomoda, né? Com o nosso corpo, com a estria, com a celulite, vão apagar a luz, aquela penumbra, assim, pra não ver. Os homens não estão interessados nada nisso. Eles querem o ato, o negócio do ato. A mulher que fica colocando coisa na cabeça e já noiando, isso também interfere na hora da relação. Por exemplo, dela atingir o orgasmo. Então ela fica tão preocupada, ai meu Deus, será que é isso, será que é aquilo? Que ela não curte a relação, né? E a mulher, para ela se sentir bem na cama, para ela ter um relacionamento bom com o seu parceiro, ela tem que primeiro se gostar. Então ela tem que primeiro se olhar, se aceitar, se tocar, sabe? Tocar o seu clitóris, se masturbar, não tem problema nenhum nisso. Só vai melhorar a questão com o seu parceiro. E não tem que ficar pensando na gordura, na luz, tudo. Aproveitem o momento. Se a gente aproveitar o momento, com certeza, o prazer vem mais fácil, o orgasmo vem mais fácil. Então a gente tem que se envolver, se entregar. E pra gente estar segura na cama, a gente não tem que ficar pensando essas baboseiras, não tem que ficar pensando, se ele tá gostando disso, se ele tá gostando disso. Não, você tem que pensar... Faz acontecer. Isso. E tira o foco. A gente tem que pensar ali na relação. Na relação. Não fica pensando na estria, na celulite, na luz que não foi apagada, porque isso não vai rolar. O sexo não vai ser bom. Então, aproveitem. Tá aí uma boa dica para vocês, para mim também, né? Porque chega numa certa idade, parece que a gente se acomoda em algumas coisas. Entrar numa loja para comprar alguma coisa, para fazer uma brincadeirinha diferente com o marido. Por que a gente sente tanta vergonha? Eu tenho pacientes que chegam aí em outras cidades, em outras regiões, em sex shop para não ver a amiga. Eu vou ver a ciclana. Gente, as pessoas acham que vocês não fazem sexo? Não tem problema nenhum. A gente tem que ir. Eu acho importante na vida do casal comprar uma lingerie nova, ir para um lugar diferente, comprar um toy. Hoje em dia tem uma infinidade de brinquedos, recursos, vibradores. Eu sou mega adepta. A mulher tem que ter um aparelhozinho, às vezes o marido viaja, né? Então, vamos lá. Então, temos um recurso para nos auxiliar.
Vão em sexy shops, leiam, conversem, indiquem motéis, indiquem coisas, indiquem livros, filmes. Eu acho que tudo é válido quando a questão é sexual. Quanto mais a gente vê, conhecer, descobrir, auxiliar com acessórios, recursos, só vai ajudar ainda mais a nossa sexualidade, né? Hi there, Mr. This is that voice you're doing. First of all, I'm a construction worker, right? So why am I fixing your sink? Ô, Daiane, conta pra mim, tu tens um projeto aí, um site que fala sobre esse assunto. Na verdade é um workshop e agora tem um site sendo lançado que é o Fale Sobre Vaginas. E nasceu lá do meu consultório. Então eu via de tanta mulher reclamar, ai meu Deus, não aguento mais sexo, né? Não aguento mais meu marido, ai não é legal pra mim, ai nunca senti prazer, não sei onde é que é o clitóris, nunca fui estimulada, meu parceiro não sabe fazer nada. Então aí surgiu o Fale Sobre Vaginas. Gente, a gente precisa falar sobre isso. Então por que não falar? Então eu desenvolvi esse workshop que eu ministro só para mulheres, depois a gente passa para os homens, né? Porque precisam de umas dicas, né? Muito importantes. Eu já participei, tá, gente? É super divertido, é informativo e ao mesmo tempo é divertido, que a Daiane deixa a gente bem à vontade e você sai dali se sentindo mais feliz, porque dá a impressão de que é o nosso corpo. Não tem que ter esse pudor. E muitas vezes a gente fica com vergonha de conversar com uma amiga a respeito. E lá, com a mulherada toda, é muito bacana. 1 hora e meia só de sexo. E passa muito rápido, é muito legal. Eu falo da questão do corpo, de se tocar, ponto G, clitóris, como se tocar, como passar umas dicas pro parceiro, de toys, vibradores, né? E a minha missão é realmente, assim, levar a sexualidade de maneira leve, divertida para as mulheres. Então, informar mais elas, os casais, os parceiros, dessa questão tão importante que é o sexo, que é a sexualidade, que é o corpo feminino, né? A gente poderia ficar conversando com a Daiane aqui por um bom tempo, mas se você tiver curiosidade, como é que as pessoas podem acessar para ver e conhecer um pouquinho mais esse teu trabalho? Eu tenho um Instagram, que é Fale Sobre Vaginas, então ali eu falo bastante, dou dicas, né, de sexualidade, de corpo feminino. Tem também o meu Facebook, Daiane Becker, e agora vai ser lançado o site, que é www.falesobrevaginas.com.br. E ali eu também coloco fotos, dou dicas, falo bastante a respeito, né, do Fale Sobre Vaginas e a questão do workshop e algumas dicas valiosas. Gente, vamos ser mais felizes? Vamos fazer mais sexo? Vamos deixar a nossa pele mais bonita? Sermos mais contentes, felizes. Daiane, sempre bom conversar contigo, sabe? Deixa a gente com o astral lá em cima. Deixa uma dica para a mulherada aí que está em casa nos assistindo. Vamos fazer mais sexo, é isso? Que isso, vamos se olhar, pegar o espelhinho, olhar lá sua amiguinha, olhar sua vagina, se conhecer, se tocar, né? Dar um prazer ali, um oi pro clitóris, né? Movimentar esses dedinhos ali pra gente dar uma animadinha. Conversar, então, com um parceiro, né? Sobre o que você gosta, tudo. Porque juntando isso, se conhecendo, se tocando, passando pro parceiro, eu acho que é uma dica fundamental pra gente viver bem sexualmente. Então, vamos se tocar, se olhar, se descobrir, mulherada. Depois vocês vão me agradecer. Muito obrigada, Daiana. Obrigada, foi um prazer, tá? Imagina.